Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém para chegar no segundo turno. E assim, o que dá para fazer diante de uma situação dessa? A gente está ferrado mesmo. Significa que a gente vai parar? Claro que não. E qual é o foco agora? O foco agora vai ser a dificílima e heróica campanha de Davi Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro. E se há um momento aqui expor o público, há também a alegria com o entusiasmo da resposta positiva que a candidatura do Flávio Bolsonaro teve junto à base bolsonarista. Ontem nós fizemos uma enquete aqui no programa e nós tivemos algo como 11 mil votos e 95% de apoio ao Flávio. Dentro da nossa audiência, que é bolsonarista, então, portanto, o Flávio tem um apoio esmagador. E isso ajuda a entender como o nome dele foi recebido pela base como um todo, uma base bolsonarista. Não o eleitor como um todo, mas a base bolsonarista. Muito bom. No Paulo Figueiredo Show, eu postei no site, e eu sempre recomendo que as pessoas acessem o nosso site, que é de graça, não tem paywall, só para as notícias exclusivas para assinantes, mas as notícias mesmo não tem paywall, não tem anúncio, não tem nada, só entrar no www.paulofigueiredoshow.com. E eu postei uma reportagem falando sobre a quantidade de menções ao Flávio no período posterior ao lançamento da sua pré-candidatura. E foi um número absolutamente espetacular. 1,86 milhão de menções nas redes sociais. E tudo isso já contradiz a história de que o sistema quer pintar, de que o Flávio Bolsonaro é um candidato, e já falei para vocês prestarem atenção nesse termo, inviável. Pelo contrário, o que está absolutamente claro agora é que o Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém, nem de você, Ciro Nogueira, nem de você, Kassab, nem de você, Rueda, nem de você, Marcos Pereira. Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém para chegar no segundo turno. É bom que tenha. Juntos somos mais fortes e vai ser duro blindar e se proteger do sistema. E por isso esses apoios são, sim, importantes. Mas para chegar no segundo turno, não há outro candidato que tenha mais chances de chegar do que Flávio Bolsonaro, e não há um candidato que consiga impedi-lo de chegar lá. O desafio real seria o segundo turno. Mesmo com as maquininhas. E eu digo isso porque o nome do Flávio é algo que vai se consolidando durante a campanha, conforme as pessoas forem entendendo que ele não é o bicho-papão, que ele é uma pessoa razoável, que se comunica bem, a rejeição vai diminuindo e ele vai crescendo. O Flávio é até mais palatável, a imagem do Flávio é melhor do que a do próprio pai. Não com o mesmo carisma, mas uma imagem mais palatável. Eu digo não com o mesmo carisma, sem demérito, porque eu digo a vocês, eu nunca vi nada igual ao presidente Bolsonaro. Talvez o maior exemplo tenha sido o Brizola no Rio de Janeiro. O Brizola no Brasil, o Brizola foi uma coisa impressionante, o grau de carisma. Mas eu já tive no mesmo ambiente com o Trump e com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem mais carisma do que o Trump. Nunca vi nada igual. Então, óbvio que não há a menor razoabilidade no argumento de que a candidatura do Flávio é inviável. O que não quer dizer que o sistema, e agora as viúvas do Tarcísio, quem são as viúvas do Tarcísio? São as pessoas que estão chorando pela morte da candidatura do Tarcísio. Essas pessoas não vão desistir de falar dessa inviabilidade por enquanto. O problema é que eles não têm tido muita sorte nesse assunto, porque o argumento deles, inclusive exposto ontem aqui no programa pelo Ciro Nogueira, é de que os únicos candidatos capazes de unir a centro-direita seriam Ratinho, Júnior e Tarcísio. Eu estou dizendo assim, não ouçam de mim, ouçam a partir do próprio Ciro. Anteriormente,
E os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, ou do governador Ratinho. Mas política como nuvem. Aquele momento também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Que bom, Ciro, porque nós mostraremos alguns argumentos convincentes, porque, segundo você, viável só seria o Ratinho Tarcísio. Mas vamos falar, mas que você poderia ser convencido com argumentos e com critério. Bom, vamos falar sobre isso. Porque, segundo a pesquisa do Ipsos e o IPEC, divulgada ontem para o primeiro turno de 2026, em um cenário sem Tarcísio e com Flávio, Lula pontua com 38% e Flávio Bolsonaro com 19%, enquanto Ratinho fica num longínquo terceiro lugar. E no cenário sem Flávio e com Tarcísio, você deve imaginar que o Lula despenca e o Tarcísio tem 35% dos votos. Mas não, Lula mantém os mesmos 38%, mas Tarcísio pontua 2 pontos a menos do que o Flávio Bolsonaro. Ou seja, no cenário em que o Tarcísio concorre no lugar do Flávio, o Tarcísio pontua pior do que ele. Então o que está claro é que não é que o Tarcísio une a centro-direita. O Tarcísio une o sistema. Uniria o sistema. Só esqueceram de combinar com um pobre de um coitado que é o eleitor. E pelo amor de Deus, tá? Eu não confio em Ipsos e IPEC. Eu tenho idade o suficiente para lembrar de que quando o IPEC se chamava Ibope, o IPEC é o Ibope, só mudou de nome. Ele era um instituto especial da Globo, que sempre errou em favor da esquerda. Sempre, sempre. Mas para a turma do mercado, para os Faria Limers, que amam esses institutos de pesquisa, deve estar um clima de velório horroroso. Porque o que esse instituto e todos os outros mostram é que um membro da família Bolsonaro pontua sempre melhor do que Tarcísio, sempre melhor do que Ratinho Júnior. O povo ama Bolsonaro, eu acabei de falar isso. A prova maior, ainda maior disso, é que a Michelle pontua ainda melhor. Ela tem uma exposição, uma crítica, trajetória política menor, é mulher, etc. E hoje em dia é uma discussão superada entre Flávio e Michelle, a própria Michelle apoiou o Flávio de forma entusiasmada, mas mostra que há um bom espaço para o nome do Flávio crescer. Lembra-se, né? Entre todos os nomes, a surpresa foi que o Flávio fosse candidato. Conforme ele for ganhando plataforma de campanha, estrutura de campanha, aparecendo na mídia, rodando o Brasil, conversando com as pessoas, ele só vai crescer, ele tem um potencial. Flávio Bolsonaro tem um potencial gigantesco. Bolsonaro está preso, condenado. E agora? Agora ele e milhares de brasileiros precisam mais do que nunca da gente. A resistência continua vindo daqui de fora, com luta e informação. Mas você precisa fazer a sua parte agora, se ainda não estiver fazendo. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você se torna meu apoiador. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold. A hora é agora.